Oi, pessoal, boa tarde a todas. Eu queria agradecer primeiro a presença da Andréia aqui junto com a gente, com o projeto Aquela dos Bosques. E hoje a gente está convidando a Andréia para contar um pouquinho, né, da experiência dela usando as histórias como bálsamos medicinais, que é um dos temas que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ali no pós-fácil. Então, se você puder contar um pouquinho quem você é e como que você tem usado as histórias como bálsamos, a gente te agradece. Meu nome é Andréia, eu sou ginecologista de formação, homeopata, e me enveredei pelo lado da contação de histórias em 2016, porque tem uma amiga que é formadora de contadores de história e eu meio que me encanto. Eu acho que história realmente tem um poder de tirar a gente daqui, de levar a gente para um universo e depois trazer a gente de volta diferente, que é isso que a gente está vivendo com essa história das mulheres que correm com lobos, né? A gente está vivendo isso, né? Isso no final do ano a gente vai ver que isso é real. Então, em 2016, eu fui convidada para o Encontro Internacional de Contadores de Histórias, que chama-se Boca do Céu. É um lugar paralelo, assim, que acontece em São Paulo, de 2 em 2 anos. É um evento gratuito, maravilhoso, onde tem contadores de histórias. E lá eu fiquei uma semana nesse lugar, totalmente longe do meu universo da medicina e tal. E eu voltei assim, sabe quando você volta apaixonada com algo? Eu falei, cara, isso é um remédio, assim, que eu vou usar, isso é a coisa mais linda do mundo. Voltei, porque eu costumo me entusiasmar com as coisas assim. E aí, fui para um plantão noturno, e a primeira mulher que chegou lá em trabalho de parto, eu falei, cara, é agora, vou usar a minha história, porque eu tinha ganho uma história de uma amiga que tinha disse, cara, você tem que conhecer essa história, porque essa história é maravilhosa e você vai poder usar. E eu, no trabalho de parto, comecei a passar óleo na barriga da mulher, falei, cara, vou te contar uma história com um livro aberto e comecei a ler a história, contar a história para ela. Daqui a pouco, aquela criatura botou a mão na minha cabeça e falou assim, para com isso, eu não quero escutar a história nenhuma, me tira esse neném daqui, eu não quero história nenhuma. Eu fiquei tão decepcionada. Aquilo foi uma tristeza. Que as meninas que estavam trabalhando comigo, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, elas ficaram muito conduídas, porque eu fiquei muito machucada. Assim, eu fiquei muito decepcionada, na verdade, né? Porque assim, ela Nossa, imagina, André, imagina. queria escutar a história. Nenhuma. Ela queria parir. Ponto. Tá. Foi o parto, aconteceu o parto. E eu fiquei ali, né? Tudo. Não consegui fazer, sabe aquela coisa assim de, cara, ela ia se beneficiar com isso. Uhum. Aí aconteceu uma coisa muito mágica, porque as meninas ficaram com tanta dó de mim, era 1h da manhã, e elas falaram assim, doutora, ela não quis escutar a sua história, mas nós queremos. E nós sentamos numa copinha que nós temos lá, e eu falei com ela assim, gente, essa história é mágica. Essa história é maravilhosa, vocês têm que escutar essa história realmente, porque ela é mágica, ela pode fazer milagres. Uma das técnicas de enfermagem disse para mim, doutor, então já que essa história é mágica, é o seguinte, tem 2 anos que eu estou tentando engravidar e eu não consigo. Falei, então escute essa história, porque em março do ano que vem nós estamos com esse bebê na mão. E eu contei a história que depois, se vocês quiserem, eu vou contar para vocês. E, gente, 1 mês depois, ela chegou num plantão para mim, com os olhos desse tamanho, e disse, você não vai acreditar, mas eu estou grávida. Então, assim, essa história, ela vem sendo usada, e assim, até tem uma brincadeira lá, que é a história da doutora que engravida. A Nath disse que não queria escutar a história, porque ela não estava a fim de engravidar. Eu fiquei com medo de ouvir essa história. Vai que, né, Nath? Vai que. Ai, que... E assim, ao longo desses 3 anos, algumas meninas engravidaram no hospital. E assim, coincidentemente ou não, porque eu acredito realmente que a história é mágica,
elas escutam e daqui a pouco elas vêm assim, doutor, tô grávida. Eu falei, daqui a pouco você é conhecida por aí com aquela que conta história engravida dos outros. Mas o que eu tenho feito com essa história, na realidade, é que assim, eu dou assistência à casa da gestante dentro do hospital, que é um lugar onde que as mãezinhas prematuras ficam com seus bebês na UTI. E eu sempre, de 15 em 15 dias, a gente tem um encontro com elas. E eu alterno essa história com uma história do Max Lucado que chama Você Especial. É uma história religiosa, mas uma história linda, muito linda também. Então, assim, eu falei com a Nath, assim, cara, eu vivencio isso, sabe? A história, ela é curadora, sabe? E assim, às vezes, aquelas mães tão desesperadas, assim, eu acabo de contar a história, porque é um conto indiano, né? Elas ficam olhando para mim assim, mas eu sinto no olhar delas aquela esperança, sabe? Cara, se eu escutei, algo de bom vai acontecer comigo. Então, assim, é essa a história da história, né? E a gente Tô quer curiosíssima. Tá, então eu vou contar a história para vocês. Eu vou ler porque, assim, eu até conto ela quando eu não tenho papel, mas eu acho que ela fica mais rica se eu ler, tá? Faça do jeito que você achar melhor. Tá, ela é meio longa, pode ser? Pode. Claro. Então tá. A história chama Uma História em Busca de Quem a Escute. Era na Índia, num tempo, num lugar e num dia em que a carruagem do templo do Deus Sol, a de Narayana, era levada em procissão pelas ruas. O ritual mandava que as pessoas que escutassem aquela história contassem naquele exato dia. Numa casa da cidade, uma velha senhora tomou um banho de purificação e saiu em busca de quem escutasse essa história. A mulher pegou um punhado de arroz amarelado de açafrão e foi buscar quem escutasse essa história. Mas todas as pessoas que ela encontrava tinham muita pressa. Posso lhe contar essa história? Perguntou ao seu filho. Ah, minha mãe, agora não. Eu tenho uma audiência e estou atrasada para ir para a corte. Posso lhe contar uma história? Perguntou ela à nora. Ah, mãezinha, desculpa, mas agora eu tô tão atarantada com o serviço de casa, outra hora, tá bem? A velha senhora era muito devota e paciente, mas também era muito persistente. Foi à beira do rio e perguntou às mulheres lavadeiras que estavam ali. Olá, meninas, posso contar essa história para vocês? Mas as lavadeiras tinham acabado de terminar o trabalho e estavam ansiosas para voltar para casa, e também recusaram. A velha senhora, com um punhado de arroz na mão, respirou fundo e saiu andando. Mas onde quer que fosse, quem quer que abordasse, brahmanes, lenhadores, fabricantes de cestas, oleiros, ninguém tinha uns poucos minutos para ouvir a história do Deus Sol. A velha senhora estava um pouco desapontada, mas como sabemos, ela era persistente. Seguiu andando pela cidade e finalmente achou uma ruazinha pobre de um arrabalde onde morava uma humilde casta de vendedores de sol. De longe, avistou uma moça grávida, sentada na calçada e cheia de calor, abanando-se com a mão. Aproximou-se e fez a pergunta à jovem moça. Sim, ela queria escutar a história, mas estava com tanta fome. Ah, se pudesse antes comer um pudim de arroz doce com leite de coco, baunilha e umas raspinhas de limão, com tanta atenção ela ouviria aquela história. A velha senhora nem pensou duas vezes. Foi em casa, fez o pudim e trouxe para a mulher grávida. Mas como vocês bem sabem, as mulheres grávidas, se não estão com fome, estão com sono. Comeu aquele pudim, deitou no chão quente e dormiu antes que a mulher pudesse lhe contar a história. Enquanto ela dormia, a velha senhora, que era devota, paciente e persistente, esperava com um punhado de arroz ritual na mão fechada. De repente, a mulher escutou uma voz. Conta sua história para mim. Espantada, ela olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém e ela de novo escutou. Conta a tua história para mim. Eu estou aqui dentro da barriga da minha mãe. Era a criança do ventre da mãe
que falava. E se vocês estivessem no lugar desta velha, o que vocês fariam? Foi isso que ela fez. Levantou a blusa, colocou um punhadinho de arroz no umbigo e contou a história para aquela barriga linda e reluzente. A história do Deus Sol Adinarayana. Quando terminou de contar, estranhamente ela foi tomada por uma força desconhecida e por uma voz que, através dela, num transe, cantava palavras vindas de outro mundo. Aonde quer que você vá, vilhas desertas enriquecerão, pérolas florescerão, dos ramos secos do algodão. Velhas vacas leite darão, damas estéreis bebês terão, joias perdidas se encontrarão, e mortos reviverão. Num grito de espanto, a velha senhora despertou subitamente do transe quando a canção acabou. A jovem grávida acordou com um grito, sentou e disse educadamente: ok, agora você pode me contar a sua história. A velha senhora disse com um olhar distante: não é mais preciso. Me avise quando seu bebê nascer. Quero conhecer muito essa criança. Algumas semanas depois, a velha senhora recebeu a notícia de que a vendedora de sal tinha dado luz a uma menina. Correu na rua dos vendedores de sal, levando um saro e um vidrinho de óleo de castor e ervas medicinais. Tudo o que se dá a uma mulher que acabou de parir. A jovem estava preocupada, querendo saber como ia conseguir ganhar a vida agora que tinha um bebê para cuidar. E a senhora disse: não se preocupe. Com o sari, ela fez uma rede para neném, atou num galho de árvore, pôs a criança dentro e ensinou aos passarinhos aquela canção. Pronto, agora quando você precisar, você pode ir trabalhar. Um dia, ali há um tempo, o rei daquele lugar passou a cavalo pela floresta. Nossa, floresta de novo aqui, hein? Parou intrigado quando ouviu o canto do pássaro que soava o mundo de modo muito parecido com palavras humanas. O rei parou para escutar melhor e confirmou que o que ouvia na voz dos pássaros era uma canção e que começava assim: onde quer que você vá, vilas desertas enriquecerão. Olhou em volta e só viu aquela rede de pendurada com a criança dentro, sendo embalada pelas árvores e os pássaros que te diziam: leva essa menina contigo e quando ela crescer, casa-te com ela. Foi isso que o rei fez. Levou a menina amarrada no seu colo, depois de pedir aos passarinhos que avisassem a mãe dela que deveria morar no palácio para terminar de criá-la. No caminho, o rei passou por uma vila deserta, abandonada, como uma cidade fantasma. Quando chegou no fim da rua principal, porém, ouviu um vozerio atrás de si e maravilhou-se. Ver que aquela vila tinha se transformado. Agora era uma bela e próspera cidade, onde os mercadores vendiam sedas, tapetes e especiarias para uma multidão de compradores. Aonde quer que você vá, vilas desertas enriquecerão. O rei percebeu encantado que talvez aquilo fosse um acalanto mágico. Viajou mais um pouco e parou para que seu cavalo descansasse, num campo de algodão já meio seco. A menininha estendeu a mãozinha para brincar com a haste e, de repente, o rei precisou fechar os olhos, porque estava ofuscado pelo brilho das incontáveis pérolas que brotavam de repente pelo campo inteiro no centro de cada flor seca do algodoal. Pérolas florescerão dos ramos secos do algodão. O rei percebeu que ia se cumprindo a cada passo da sua jornada aquela profecia, quando levava aquela criança. De repente, passaram por um rebanho de vacas e bezerros magros num pasto amarelado pela estiagem. As tetas das vacas começaram de repente a transbordar com leite e os bezerros mamar avidamente. Vacas velhas leites darão. Quando chegaram ao palácio, uma serva desceu correndo as escadarias para dar ao rei a boa notícia.
Sua primeira esposa, que até então não conseguia ter filhos, tinha sido finalmente abençoada e ganharia um bebê ao final do ano. O rei não contou para ninguém sobre a maravilha que havia acontecido em sua jornada. A filhinha da vendedora de sal ficou morando no palácio com sua mãe e era a alegria de todos. Tornou-se uma menina grande, mais tarde uma jovem mulher, trazendo ano após ano felicidades para os que viviam perto dela. Naquele tempo e naquele lugar, era comum que o rei tivesse várias esposas, e lembrando-se do conselho dado pelos pássaros na floresta, quando chegou o tempo certo, o rei casou-se com ela. Aqui, é preciso dizer que nem todos no palácio amavam a jovem rainha. Havia uma dolorosa exceção, a primeira esposa, que embora fosse uma boa mulher, era cheia de ciúme da atenção dada a todos, aquela jovem e alegre rainha que chegara de tão misteriosa na corte, vinda de sabe-se lá onde. Esse sentimento incontrolável de ciúme corroía a rainha por dentro e a deixava batendo os dentes de frio em pleno verão. Um dia, desatinada, ela juntou todas as joias da família real, colocou dentro de uma caixa, enrolou um manto, foi até o mais alto penhasco e lançou a caixa no mar. No palácio, o desaparecimento das joias causou consternação e suspeitas, mas como nada ficasse provado contra ninguém, o assunto acabou sendo esquecido. Algum tempo depois, 2 pescadores chegaram aos portões do palácio carregando um enorme peixe prateado. Queriam dá-lo de presente à rainha, pois achavam somente a nobreza era digna de tamanha dádiva. A primeira esposa veio até o portão, torceu o nariz com aquele cheiro de maresia e mandou que o peixe fosse levado rapidamente para a cozinha. Ora, mas quem estava na cozinha naquele momento? Quem é? Que, aliás, passava longas horas na cozinha, com os cheiros e o despertar dos aromas e das alquimias dos temperos. A jovem rainha, é claro, ficou tão maravilhada ao ver o peixe que logo exclamou: ninguém toque nele, eu mesmo quero ter o prazer de limpá-lo. E com um golpe certeiro e hábil, a jovem rasgou a barriga do peixe e, como vocês certamente já adivinharam, retirou dali a caixa perdida de joias. Joias perdidas se encontrarão. A notícia logo chegou nos ouvidos do rei, que logo se lembrou do acalanto que ouvira dos pássaros muitos anos antes, listando as maravilhas que a moça faria acontecer o seu caminho e que ele com os próprios olhos teria visto a maioria delas acontecer. Agora, as joias perdidas tinham sido milagrosamente recuperadas. Faltava só uma coisa. E o rei, movido talvez por uma fé cega dos mistérios, ou por um sentimento de onipotência comum aos monarcas, ou mesmo por uma curiosidade incomensurável de criança, decidiu pôr à prova a última profecia, a que atribuía à jovem rainha, a filha da vendedora de sal, o poder de dar vida aos mortos. Naquela noite, após o jantar, subiu aos seus aposentos, tomou o veneno e caiu morto. Um lamento de dor ouviu-se em todo o reino, já que aquele rei era justo e amado por seu povo. A jovem rainha ficou desesperada, mas não podia simplesmente atirar-se no chão chorando, porque naquele tempo e naquele lugar, quando o rei morria, suas esposas seguiam para ele ao paraíso. Assim, tanto a primeira esposa quanto a jovem vendedora de sal deveriam preparar-se para subir aos céus, na mesma chama da pira funerária, onde logo arderia o corpo do marido. E a jovem fechou-se no seu quarto a fim de se aprontar. Mas tentamos imaginar o que uma jovem, no plena idade, sentia quando a pessoa mais importante da sua vida e também a que mais que teria acontecido, aquele compreensível, era a pessoa mais importante da sua vida e que deveria lançar-se ao fogo crematório com o seu marido. Teria que abandonar a vida tão cheia de pequenas alegrias. Ela andava estonteada pelo quarto, sem saber por onde começar a se arrumar, quando ouviu baterem na porta. Quem será numa hora dessa? Pensou. Era um Brahmani, um sacerdote hindu, que olhou para ela com o olho castanho dourado,
através dos quais se viu além. Respeitosamente, ela o fez entrar. Ele pediu à jovem rainha que lhe lavasse os pés e que também lavasse seus próprios pés. Pediu um gole de água e que ela bebesse também. Pediu que preparasse um banho da cabeça aos pés e que fizesse o mesmo. Pediu pasta de sândalo para perfumar seu corpo e que fizesse o mesmo. Pediu que fosse servida uma refeição e que comesse também. E prosseguiu fazendo com que ela cumprisse todo o ritual de purificação que um Brahmane seguiria. A moça fez tudo o que ele pediu, apesar do tufão de emoções que a sacudia, e ainda por cima, com a inquietante sensação de que já estava bastante atrasada. Por fim, o Brahmane agradeceu, foi até a porta e disse: pega um punhado de arroz, joga em cima do corpo do seu marido. Diante da perplexidade da moça, o Brahmane sorriu e disse: sabes qual é o meu nome? Adinarayana. Eu sou o Deus Sol. Você? E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque tu foste a única pessoa que quis escutar a minha história, ainda no ventre de tua mãe. Abaixando os olhos em agradecimento, a figura do Deus Sol se desfez como uma bolha de sabão. A jovem correu até o altar de cremação com arroz na mão. Todos esperavam por ela. Caminhou a passos rápidos até o corpo do rei e jogou o arroz sobre ele. O rei acordou imediatamente da cama de lenha, rosado como se tivesse dormido a noite inteira em almofadas de seda. Olhou fixamente para a jovem, como se a visse pela primeira voz. E mortos reviverão. Como conseguiste este milagre? Diante de todos, a jovem contou rapidamente o que tinha acontecido. E o rei, pasmo e maravilhado, voltou-se para a multidão e apenas disse: vejam vocês o poder que se tem quando simplesmente se escuta uma história. É essa a história. Mágica. Que lindo, que lindo. Que lindo. Eu pensei em você, coitada, em busca de alguém que ouvisse a história. Nossa Senhora. Essa história, cara, e assim, ó, essa história é tão mágica. E eu acredito tanto nela que toda vez que eu conto isso para as mãezinhas e que eu acabo de contar, eu digo para elas: olha, essa história é mágica. Contem histórias para os seus filhos. Contem para as suas crianças o quão é importante elas estarem aqui, como é a história da vida de vocês, quem está esperando elas em casa, por que vocês, o quanto é difícil para você também estar nesse processo da UTI, mas contem histórias para os seus filhos, isso é mágico, isso é poderoso. Cara, e eu não sei, eu sinto que isso é poderoso, sabe? Nossa, muito, muito. Estou emocionada aqui, não estou nem conseguindo falar. Que legal, porque assim, eu sinto isso. E a primeira vez que eu escutei, eu fiquei apaixonada com essa história, sabe? Assim, eu sei contar ela até de cor, assim. Quando eu não tenho papel, eu conto. Mas parece que quando eu leio, eu vou meio que por dentro da história, sabe? Não sei, assim. Não, e dá para imaginar tudo, né? Eu fui daqui na minha cabeça, eu fui seguindo a história e acompanhando tudinho, assim. Muito lindo, muito lindo. Já lembrando da Lucilena falando do Narayana, né? A Lucilena Galvão, que é uma filósofa lá do canal da Nova Acrópole, né? Que nós três somos fanzocas dela, né? Porque ela é maravilhosa, né? Então ela cita o Narayana várias vezes, né? Uma das palestras dela foi daquelas também disso, né? Porque a história ela faz a gente reviver. E uma dessas palestras, eu estava num momento assim bem difícil e assim caiu como um bálsamo mesmo, porque no fim da história eu fiquei. E assim, era uma palestra de 1 hora e tal, e eu assim, né? Tipo Netflix, sabe? Assistindo seriado. E quando ela terminou, eu ainda comentei, mandei um áudio pra Simone, o que é aquilo? É do Ramayana, né? Do Ramayana, eu falei, o que é aquilo? Entendi tudo. Eu fiz assim pra Simone, entendi tudo. Por que tá acontecendo isso comigo? Então,
ok, eu aguento, sabe? Aquela coisa assim, e é exatamente isso. A história tem um poder curativo, tem um poder de transformar que a gente não concebe, né? O tamanho. Sim, e por isso que eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é tão lindo e é tão poderoso. Gente, eu não sei se vocês têm noção do que fez. Acho que vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, né? Porque assim, ó, é uma mulher que conta uma história que vocês estão se propondo a estudar com mulheres com uma possibilidade de mudança e de crescimento, assim, imensurável. Né? É de todas nós, assim. Então, cara, essa história, né? Assim, imagina se tem um livro que tem muitas histórias. Quem me dera, ou quem me dera um dia ainda poder contar essas histórias da doutora Estés, né? E assim, com esse poder, né? Porque assim, quer dizer, a gente vai lendo o livro que eu tenho a impressão que nós vamos ler esse livro anos. Sim. Com certeza. Então, assim, cara... Cada vez que a gente lê, a gente vai vendo um detalhe, né, que não tinha visto antes, que passou desapercebido e que faz sentido naquele momento. E eu vejo muito isso mesmo das histórias, né? E vejo também como... Porque através da história, às vezes fica mais fácil das pessoas compreenderem, né? Porque fica como se fosse uma metáfora. Eu acho que é mais fácil da pessoa assimilar. Às vezes, quando você fala alguma coisa, não cai a ficha, né? Mas, pelo menos para mim, eu vejo muito assim, quando eu ouço histórias, porque eu adoro ouvir histórias, né? E quando eu ouço, parece que é isso, sabe? Cai umas fichas e você fala, nossa, entendi, agora eu entendi, né? Mas eu acredito que seja no pós-fácil mesmo que ela faz um alerta de que as histórias não podem ser contadas por qualquer um, nem de qualquer jeito, né? Né? Então, assim... Elas não podem ser adulteradas, né? Na verdade, também, né? Então, assim, você tem ali um contexto, né, no seu trabalho com aquelas mulheres parindo, né? Ou então em vias de... As parindo eu não consegui ainda. Não, né? Nós estamos com muita pressa. Acho que tem que ser no como é que fala? No pré-natal. Teria que ser no pré-natal. Pois é verdade. No contexto, né? E acho que teria, até no livro mesmo, tem outras histórias, né? Embora essa história seja tão encantadora, tão maravilhosa, né? Que dá vontade de escutar você contar várias vezes, entendeu? Sim. Uma vez só. Eu com certeza vou assistir esse vídeo muitas outras vezes para escutar essa história. De repente, depois dá para a Regi, que é a nossa editora aí, a nossa de repente dá para a Regi recortar, né, só a história e fazer em áudio. Faço pôr em áudio. Faço isso. Não, sim. e eu me perdi, porque na hora que ela falou que não, hora que aí vai cair na ficha, né? Que ela falou assim, que as mulheres naquele tempo tinham que morrer com o marido, tipo, que história é essa, né? A pessoa mais importante da vida dela era ele. Nessa hora não pode adulterar a história. Não adultere a história. Vamos manter. Né? Naquele tempo, naquele lugar, né? Isso mesmo. Não é hoje nem aqui, né? Não é hoje nem aqui, né? Andréia, e essa outra história que eu também estou interessada em ouvir, essa do Max Lucado que você falou. Não, ela é curtinha, é uma história de criança. Vocês querem escutar? Peraí, então só um pouquinho que eu vou buscar. Peraí. Tá bom. Não, mas é incrível mesmo. Gente, que história é essa? Que coisa mais linda. Ai, que lindo, né? E ela cantando, eu adorei a canção. O timbre da voz. Eu me senti numa roda de conversa assim. No chão e ela contando a história pra gente, né? Eu sou mineira, né? E eu imagino, você já tinha me falado, né? Teve uma vez que eu acho que eu estava em São Paulo na época que você foi para essa contação de histórias, né? Para esse congresso. E deve ser fantástico mesmo, né? Ano que vem tem, meninas. Qualquer um pode participar? Qualquer um. Opa! E é gratuito, gente. É um negócio maravilhoso. Olha que legal. Pensa num universo paralelo. Pena que é bianual.
Eu sou mineira, né? Então sou movida a histórias, né? Inclusive, a minha história com a Nath é uma história muito linda, né, Nath? É verdade. Uma história muito linda. E, na verdade, ó, se você quer saber, André, a Simone tem participação nisso. Não só a Simone, como um outro amigo nosso em comum, que é o Denis, porque eles que organizavam o encontro Entre Olhares em São José dos Campos. Então, assim, eu fiquei sabendo desse evento através deles, porque eles organizavam em São José. E aí fui pesquisar para ver se aconteceria em Florianópolis, porque eles disseram, olha, acontece em várias cidades do país. E fui. E foi engraçado, porque aquele dia eu tava com muita vergonha, na verdade, de ir sozinha, né? Eu falei, gente, que coisa de maluco isso, né? Eu contei pro André, que é o meu companheiro, falei, você não quer ir comigo? É um evento chamado Entre Olhares. Você vai sentar ali, vai ficar trocando olhares com uma pessoa que você não conhece. Ele olhou para mim e falou, como? Mas o que eu vou fazer lá? Não conheço ninguém ficar sentado na frente de uma pessoa, olhando para uma pessoa que não tá aqui. Aí eu falei, ai, droga, mas eu queria tanto ir, né? E aí chamei um monte de gente, ninguém queria ir comigo. Eu falei, você quer saber? Eu vou sozinha. Cheguei meio tímida, né? Falei, ai, como vi as pessoas lá se olhando, e eu, ai, e agora? Né? O que eu faço aqui? Fujo, né? Fujo daqui. E aí eu sei que tava o Iago, na verdade, que é o filho da Andréia, ele tava lá, ele era um dos organizadores do evento, e a gente sentou para se olhar. Cara, meu Deus do céu, né? Que coisa profunda. Eu não tinha noção do que era, né? Foi uma coisa muito profunda, mas muito, muito, muito profunda. E eu até na época eu comentei com as meninas, né, que essa história de você se olhar no olho do outro, na verdade, você, para mim, pelo menos, foi assim, eu não estava vendo o outro, eu estava me vendo, né? E aí e vem assim um monte de julgamentos que a gente tem, e vinha julgamento, e vinham coisas na minha cabeça, e eu via a minha maldade no olhar do outro, e eu me via no outro. Foi muito louco, muito louco. E tinha uma situação também, né, Andréia? Tinha um cara bêbado. Drogado, né? Ele tava drogado. Ele tava enlouquecido. E ele gritava ali do lado. E ele tirava atenção. Então, assim, você tinha que estar muito presente no momento de falar, não, eu tô aqui. E aí depois a gente, né, trocou olhares, eu e a Andréia. Tinha mais umas outras pessoas. Mas foi muito tão profundo. E assim, a gente trocou os olhares e deu, né? Fui embora, tá? Achei a experiência bem legal. E aí, quando foi, sei lá, quantos meses... Setembro. Nós fizemos isso, acho que em junho ou julho, depois foi em setembro, o Social Good. O Social Good. Aí teve um festival, e aí nós duas estávamos no mesmo festival. Quando eu olhei para ela, não tem como você não reconhecer, né, a pessoa. Eu olhei Entre Olhares. E aí... Você veio andando assim, me olhando, e olhou para mim e falou assim, Entre Olhares. Eu falei, sim, só não sei seu nome. Tipo, a gente já é tão íntima, mas eu não sei seu nome. Pois é. Uma sensação de intimidade muito louca, né? Foi muito forte, foi muito forte. E assim, ó, e aí daqui a pouco o Iago e a Nath também, sem combinar, estavam num projeto da Paula Quintão. Então, assim, ó, cara, não sei, Nath, mas algo... Tem propósito. Algo nos... Já estávamos conectadas, a gente só se reencontrou, né? E assim, sempre foi uma troca muito grande também entre a gente, né? No WhatsApp, a Andréia, né, compartilha muita coisa, assim, que a gente fala, nossa, é isso que eu precisava hoje, né? Obrigada. E sempre foi uma troca muito grande. E quando eu pensei, né, eu lembrei disso outro dia, né, que a gente até conversou recentemente. A Andréia, um tempão atrás, ela me mandou um áudio que ela tinha gravado, né, de um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Olha.
Mas assim, sabe aquela coisa que você lê e fala, cara, isso é muito forte? Porque eu já tentei ler o livro algumas vezes e não tinha conseguido, né? Mas eu falei, cara, mas isso aqui é muito forte, isso aqui. E eu mandei pra Nath, mandei para umas amigas. E do Vasalisa, eu não te mandei do Vasalisa também, que é aquele conto da Vasalisa para mim Ele é Eu profundo. acho que você não me mandou, do que eu me lembro, não lembro dessa outra parte. Mas foram os dois que eu gravei, mas gravei assim, tipo, cara, vou dividir essa história com Alguém. sem intenção de trabalho, né? Foi só. Tem mais alguém que precisa saber disso aqui que eu acabei de ver, né? Mais ou menos isso. Mas eu acho que é bem essa sensação que eu também tenho isso, né? Com o livro, que eu sinto isso, que às vezes eu falo, gente, não, você precisa ler, você precisa ler esse conto, tipo, tá aqui, ó, tudo isso que você tá falando tá escrito ali, alguém já falou isso, né? Só que às vezes a nossa empolgação, a pessoa não tá no tempo, né? Não tá conectada ainda com aquilo, né? Não, mas eu costumo fazer isso no consultório hoje em dia, né? Assim, eu acho que talvez em algum contexto você poderia fazer também, Andréia, né? Conforme você for se familiarizando mais e mais. E na verdade eu preciso conhecer mais, né? Porque acontece isso que a Nath está falando mesmo. Às vezes a pessoa vem trazer um contexto e tal, não sei o quê, eu falo, olha, né, assim, a maioria das pessoas que eu atendo já sabem do livro, porque eu falo para todo mundo, né? Mas tem uns que eu tenho umas que já têm o livro, entendeu? Então tem uns que eu falo, olha, tem conto assim, assim, eu já tenho o livro no meu consultório, então dependendo ali do momento, tal, eu cato o livro e mostro, né? Eu falo, ó, tá aqui, né? Lê. Então, ou pego o trechinho do PDF e encaminho para a pessoa, o conto, né? Para ela ler depois, entendeu? Então, são essas histórias mesmo que vão curando a gente, né? Com certeza. Curando nos dois sentidos, né? Curadoras, com certeza. Isso é uma coisa que... E essa coisa da história vir assim, para mim, né? Dessa forma que veio de avalanche, assim, né? Veio na boca do céu e já veio um monte de coisa junto. Ela é, assim, ó, hoje, sinceramente, é um dos remédios mais efetivos que eu acho que a gente tem que lançar a mão. É isso, assim, botar as pessoas para pensar, entendeu? Porque assim, não adianta você dar remédio. Remédio não resolve, remédio remedeia, né? Estou procurando cura. E assim, a cura, ela tá assim, ó, eu te dou uma ferramenta para você trabalhar aí dentro, amiga. Né? O remédio vai ser, na verdade, um paliativo, vamos dizer assim, né? Claro que em alguns contextos é necessário, né? Sim. Mas, tipo assim, você não vai tratar daquilo que é preciso tratar de verdade, né? Sim. Não vai ter cura, né? Não vai ter cura. Tá, conta pra gente, então, a história. Então, eu acho que vai ficar invertido, né? Não, tá certinho. Tá certo? Tá. Então, o livro chama-se Você é Especial. Vocês são especiais. Você é especial. Os chulingos eram uma gente pequena, feita de madeira. Toda gente de madeira tinha sido feito por um único só carpinteiro chamado Eli. A oficina onde ele trabalhava ficava no alto de um morro, onde se avistavam os chulingos. Cada chulingo era diferente um do outro. Uns tinham os narizes bem grandes, outros os olhos enormes, outros eram altos, outros eram bem baixinhos. Uns usavam chapéus, outros usavam casacos. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro que morava na mesma aldeia. O dia inteiro, todos os chulingos só faziam uma coisa: colavam adesivos uns nos outros. Cada chulingo tinha uma caixinha com adesivos dourados em forma de estrelinha e uma caixinha com adesivos cinzentos em forma de bola. Em toda a aldeia, vindo e indo pelas ruas, os chulingos passavam dia após dia colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa, tinta brilhante, sempre ganhavam estrelas. Mas se a madeira era áspera ou se a tinta tinha descascado, os chulingos colavam bolas cinzas. Os chulingos que tinham algum talento também ganhavam estrelas.
Alguns conseguiam levantar pedaços de madeiras bem pesados acima de sua cabeça, ou conseguiam pular em cima de caixas de madeiras bem grandes. Outros conseguiam falar palavras compridas e difíceis, cantar até belas canções. Todos colavam estrelas nesses chulingos. Alguns chulingos viviam carregados de estrelas. Cada vez que recebiam uma estrela, ficavam muito felizes. Ficavam com vontade de fazer outra coisa para ganhar mais estrelas. Alguns chulingos, porém, não sabiam fazer muita coisa. Esses ganhavam bolinhas cinzas. Marcinelo era um desses. Ele tentava pular bem alto como os outros e caía. E quando caía, os outros chulingos se juntavam em volta dele e lhe davam bolinhas cinzas. Às vezes, quando caía, sua madeira ficava toda arranhada e assim os outros colavam mais bolinhas cinzas nele. E aí, quando ele tentava explicar por que tinha caído, dizia alguma coisa de um jeito errado e os chulingos colavam mais bolinha cinza neles. Depois de algum tempo, Marcinelo tinha tanta bolinha cinza que nem queria mais sair de casa. Tinha medo de fazer alguma bobagem, de esquecer o chapéu ou pisar numa poça d'água, porque os chulingos iam colar mais uma bolinha nele. A verdade é que ele tinha tantos adesivos cinzentos que as pessoas que se aproximavam dele já colavam sem razão alguma mais uma bolinha cinzenta. Tá aí o Marcinelo. Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzas, as pessoas diziam. Ele não é um bom chulingo. Depois de algum tempo, Marcinelo começou a acreditar neles e vivia dizendo: eu não sou um bom chulingo. Nas poucas vezes que saía de casa, ficava com os outros chulingos que tinham bolinhas cinzentas. Entre eles, Marcinelo se sentia melhor. Certo dia, Marcinelo encontrou uma chulinga diferente. Nossa! De todas que ele conhecia. Ela não tinha nem estrelinha, nem bolinha, só madeira. O nome dela era Lúcia. E não é porque os outros chulingos tentassem colar adesivos em Lúcia, é que os adesivos não ficavam mesmo. Alguns chulingos admiravam Lúcia, porque ela não tinha bolinha. Por isso chegavam perto e lhe davam uma estrela. Mas a estrela caía. Outros a desprezavam, porque ela não tinha nem estrela, nem bolinha cinza. E tentavam botar uma bolinha cinza. Mas as bolinhas também não colavam. A Lúcia. É assim que eu quero ser, pensou Marcinelo. Eu não quero ficar com as marcas de outras pessoas. Então, ele perguntou à chulinga que não tinha adesivos como era ficar assim. É fácil, respondeu Lúcia. Todo dia eu vou visitar o Eli. Eli? Sim, Eli, o carpinteiro. Fico lá na oficina com ele. Mas por quê? Por que você não descobre por si mesmo? Suba lá no morro, ele está lá em cima. E dizendo isso, a chulinga que não tinha adesivos foi embora e saiu saltitando. Mas será que ele vai querer me ver? Pensou Marcinelo. Lúcia não ouviu. Marcinelo foi para casa, sentou-se junto à janela e ficou observando. Me perdi. Sentou-se junto à janela e ficou observando toda aquela gente de madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Emocionado. Isso não é certo, disse ele baixinho para si mesmo. Eu vou lá ver o Eli. Marcinelo subiu pelo caminho estreito até o alto do morro e entrou numa enorme oficina. Seus olhos de madeira se arregalaram de ver o tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era maior que ele
tinha que ficar na ponta dos pés para ver a bancada onde trabalhava o carpinteiro. O martelo era tão grande quanto o baço de Marcinelo e ele engoliu seco. Eu não vou ficar aqui não. E virou-se para ir embora. Marcinelo, a voz era profunda e forte. Marcinelo parou. Marcinelo, que alegria de ver você. Chega mais, quero ver você bem de perto. Marcinelo virou bem devagar e olhou o enorme carpinteiro barbudo. Você sabe meu nome? Perguntou o pequeno chulingo. Claro, fui eu que te fiz. Ele curvou-se, pegou Marcinelo nas mãos e colocou-o sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você ganhou muitos adesivos ruins. Eu não queria que isso acontecesse, Eli. Eu me esforcei para ganhar estrelinhas. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os chulingos pensam. Não, e você também não precisa se importar. Quem são eles para te dar bolinhas ou estrelinhas? São apenas chulingos como você. E o que eles pensam não importa, Marcinelo. A única coisa que importa é o que eu penso de você. E eu penso que você é muito especial. Marcinelo deu uma risada. Eu? Especial? Por quê? Eu nem sei correr, minha tinta está descascando. Por que eu seria importante para você? Ele olhou para Marcinelo, colocou suas enormes mãos naqueles pequenos ombros de madeira e disse bem devagarinho. Porque você é meu. Porque é isso. Você é importante para mim. Nunca ninguém havia olhado assim para Marcinelo, muito menos o seu criador. Ele nem sabia o que dizer. Todo dia tenho esperado sua visita, explicou Eli. Eu vim porque encontrei alguém que não tinha marcas, disse Marcinelo. Porque os adesivos não cortam. Por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela descobriu que o que eu penso é mais importante do que eles pensam. Os adesivos só colam se você quiser que ele cole. O quê? Os adesivos só colam se forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Acho que não estou entendendo. E ele sorriu e disse: você vai entender. Vai levar um tempo, mas você vai entender. Você ainda tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir aqui todo dia me visitar e eu lhe direi o quanto você é especial para mim. Ele ergueu Marcinelo do banco e o colocou no chão. Lembre-se, disse Eli quando o chulingo saía pela porta. Você é especial porque eu o fiz. E eu não cometo erros. Marcinelo nem parou, mas lá no fundo do seu coração pensou: acho que ele realmente se importa comigo. E quando pensou assim, uma bolinha cinza caiu no chão. Ai, que lindo! Que lindo! Adorei! Você é maravilhosa! Eu não posso nesses negócios, não, gente. Ainda bem que eu não passei rir, meu. É muito linda essa história, né, cara? Assim, ó, eu uso dessas duas coisas, depende das mães que estão no momento que elas estão, porque realmente elas acabam tendo muito problema com isso, né? Assim, de, o que você fez de errado, porque você não sabe, porque, né? Bom, essa é a história da nossa vida, né? Nós somos chulingos, né? Sim, são muito lindos. Tem que catar essa caixinha e jogar fora, primeira coisa. Né?
parar de colocar rótulo nos outros, né? Verdade. E mais vezes ver o Eli. E mais vezes ver o Eli, exatamente. Lembrar do Eli todo dia, né? Sim. Que ele está esperando a gente, né? O lindo é que ele está esperando a gente, né? Nossa, Não, é incrível. muito lindo. Adorei. As duas histórias. Ui! No nosso caso, o Eli é a própria mulher selvagem. Sim, Né? sim, sim. Chame do que for, né, Simone? Assim, acho que independente, que assim, inclusive porque o Max Lucado parece que ele é pastor, tem uma coisa meio evangélica, assim, mas não interessa. Quando esse livro caiu na minha mão em 90 e a Amanda nasceu em 95, 96, eu nem sabia que ele era evangélico. Na verdade, eu peguei pelo título, dei uma olhadinha, falei, cara, isso aqui, né? É um livro legal de contar para criança, né? Eu tenho um parecido com isso, que foi da terceira série da Luísa, da escola, que chama A Hora do Desconto. Também. A Hora do Desconto. Desconto, quer dizer, ele conta a história do Pedro Bandeira. E foi da terceira série dela. Na hora que eu li, que eu peguei aquele livro, eu falei, não, mas isso não é para criança, não é para terceira. Que professora é essa que deu aquele livro? Porque, assim, são histórias tão profundas e tão significativas que até foi um dos livros que eu trouxe quando eu mudei para cá. Falei, não, esse livro é meu forever, não me descolo dele. Tem umas histórias também. Depois eu compartilho com você, eu mando a foto da capa do livro. Mas é um livro de história para a terceira série. Tem histórias ali incríveis. E é tão engraçado porque tem gente que tem tanta resistência de escutar história. Eu tô achando lindo vocês gostarem de história, porque assim, eu começo às vezes a contar história e as pessoas, me cortam. Sabe assim, eu volto da boca do céu e o meu marido fica assim, meu Deus do céu. Lá vem ela com um monte de história. Lá vem ela com história. Lá vem ela com história. Lá vem ela com as histórias. Pronto, já achou alguém para contar. Pois é. E você conta muito bem, é muito bom de ouvir, é muito bom. Exatamente, a sua entonação de voz, a sua energia, o seu jeito. Assim, na hora que você foi levantar para buscar o livro, eu falei para elas, eu estava me sentindo como se a gente estivesse sentado num tapete, todo mundo sentadinho de índio. Piquenique. E escutando ali, você contar mesmo, que coisa gostosa, né? Que delícia. Que bom, porque eu também quero escutar, porque eu adoro escutar história. Muito legal. Deixa eu ver se alguém me traz o livro aqui. Meus secretários. Pelo WhatsApp. Vem de casa. E é um livro bem interessante também. E você falando isso, né, é bem engraçado, porque o meu pai, ele já escreveu alguns livros, né? Legal. Tem um livro dele que chama Moranguinho Vermelho e Moranguinho Verde. E que, quando eu era criança, eu tinha entendido que ele tinha escrito o livro para mim. Depois de adulto, eu não sei se isso foi fantasia da minha cabeça, pode ser, né? Depois de adulto, quando eu perguntei para ele, ele disse que não se lembra de ter escrito o livro para mim. Ai, que decepção! Podia ter dito, né? Claro que foi, filha querida. Homem, sensível. Mas eu prefiro acreditar que ele escreveu para mim, né? Então, essa história fica mais bonita dizendo que ele escreveu o livro para mim. E o livrinho conta a história de 2 moranguinhos. E um dos moranguinhos está coberto por uma folha. E daí o sol não consegue atingir ele. Então ele fica verde e ele não consegue amadurecer. E aí os outros moranguinhos começam a zoar dele, sabe? Porque você é verde, porque não sei o que lá. E aí tem um agricultor, que é o agricultor que está regando, ele vai falando da importância de você colocar água, né, de cuidar do solo e tal. E o agricultor, em determinado momento, vai lá e arranca a folhinha que está em cima do moranguinho verde, para que ele possa amadurecer. E daí no final tem assim, o agricultor ou alguém, não me lembro quem, pergunta pro O Eli da história?
pergunta para o moranguinho qual que é o sonho dele. Daí um tem o sonho de virar uma torta, o outro tem o sonho de virar um sorvete. E aí a moral da história é que assim, que às vezes a gente tem que ter paciência, né, para amadurecer, porque depende de vários fatores, tal. E eu falei que eu demorei muitos anos da minha vida para entender a história do moranguinho, né? Porque às vezes eu ficava forçando a barra das coisas, né? Então, estava querendo que tirasse a folhinha de qualquer forma. ou que assim, não, que as coisas têm que acontecer no tempo que eu acho que é o tempo certo delas acontecerem. E só que não, né? Infelizmente não é assim. E aí a natureza, quando a gente olha para a natureza, a gente aprende. Tudo tem o seu tempo, cara. Vai florescer quando tiver que florescer. Exatamente. O mesmo livro, né? O Mulheres que Correm com Lobos, vocês viram que, assim, no dia da nossa conversa lá, né? Praticamente todas falando, né? Ah, conheço esse livro faz tempo, não consigo ler, não sei o quê, né? Então, o livro, às vezes, chega às nossas mãos, mas não necessariamente é o momento que... É o seu momento de ler, né? De entrar em contato com aquele material, né? Às vezes leva um tempo mesmo, né? E, então, é uma construção, né, passo a passo. E, assim, eu vi isso lendo, né, e eu sempre falo isso para as mulheres também, né? Na hora que você sentir que não está fluindo a leitura, para, porque não está entrando mais, né? Chegou um momento que deu tilt lá no sistema e não está entrando mais nada, né? Então, faz uma pausa e continua depois, né? Até porque são conteúdos tão profundos, né? Porque ela traz os contos e ela vai interpretando, né? Ela vai explicando passo a passo, ela vai esmiuçando, né? Vai desdobrando o negócio, né? Então, se a gente ficar com o conto em si, né? Já está de bom tamanho, né? Como essas duas histórias maravilhosas aí que a Andrea contou pra gente, né? Trouxe hoje. E assim, são histórias que, não sei, né? Eu acho que ficam com a gente mesmo, né? Acho que é por isso que você veio tão encantada, né? E dizendo da história mágica e levando ela com você agora como seu patrimônio individual também, né? E porque é isso mesmo, gente. Isso mesmo. E eu vejo como as histórias, né? Como esses bálsamos, como esses recursos que, por exemplo, né, muitas vezes a gente tá lá, tá todo mundo colocando as fitinhas, né? Ou as bolinhas cinzas na gente e a gente tá acreditando e daí, de repente, um momento a gente para, né? Volta para a consciência e fala, não, pera lá, eu não concordo com essa bolinha cinza. Né? E aí você, né, coloca esse limite, mas em muitos momentos, dependendo da fase que a gente está, né, da nossa vida ou de coisas externas que aconteceram, a gente não tem essa consciência. E também tem outras pessoas, né, para nos ajudar, para nos acolher, para nos lixar. Falar, não, vamos tirar esse arranhadinho. Polir, né? É importante. Porque muitas vezes a gente está sozinha e a gente não consegue enxergar. E a gente vai deixando, né, todo mundo colocar o cinzinha na gente e vai ficando, é verdade, não tô bom. Ou o contrário mesmo. Ou mesmo as estrelinhas eu também. acho que é tão perigoso quanto talvez seja mais, né? Porque aí você vai achando que... eu sou, né? Eu posso. A cocada, né? Sou maravilhosa. Aí você não pode errar, né? Porque eu acho que o foda de ter muita estrelinha é que você não pode pisar no pinico, né, cara? Não. Mas você falar isso... Aí quando alguém chega, né, com uma possibilidade, né, de longe, né? Você vai vislumbrando aquela bolinha, você fala... assim, conforme a Nath ia falando aí, agora a Andrea falando também, eu lembrei da história da Flaira Ferro, né? Que ela quero me curar de pede, né? Exatamente, né? Que ela era um sucesso, né? Top, assim. Então, todo mundo olhava para ela e falava, essa menina vai ser, né? O plus de dança, de tudo, né? E aí, quando ela teve o problema, ela falou, opa, mudou tudo agora, né? E aí, assim, logo de cara, vamos dizer assim, é como se ela mesma tivesse se coberto de bolinhas, né? De bolinhas cinzas, né? Até olhar e falar, opa, pera, né? Não preciso carregar nenhuma nem outra, né? Aliás, na hora que você estava contando a história, e a Lúcia fala para ele, vai ver o Eli, né? E eu pensei assim, acho que o Eli insera ela, né? Eu pensei, né? Porque
Passa um verniz que escorrega, né? Uma cerinha ali. Passa uma cerinha, põe a bolinha, põe a estrelinha. Eu pensei a mesma coisa. Ó, o livro é esse aqui. Desconto. Uhum. Que legal. É desconstrução do conto, é isso? Não, na verdade é assim, eu entendo que é uma moral da história. Sim. Entendeu? E tem vários contos aqui de vários, porque ele só fez uma compilação, né? O Pedro Bandeira só fez uma compilação, porque tem fábulas do Esopo, tem do Júlio Diniz, tem do Hans também, tem de vários. E são bem legais também. Bacana, bacana. A hora do desconto. Depois eu até tirei foto aqui e mando para você no WhatsApp. Tá, Depois. beleza. Eu mando. Muito bom. E aí depois no fim ele dá aqui a hora do desconto. Ele conta a história e depois ele faz tipo uma meia interpretação, porque tem historinhas que é aquilo, né? Moral da história, então, né? Moral da história é que a gente tem que ir lá no Eli toda hora para validar o que a gente realmente é, né? Não, para relembrar o que a gente é, não dar voz aí pro... E eu lembrei também do texto, né, que a Si comentou, os outros, que depois a Sheila colocou ali, muito isso, né? Muitos chulingos, gente. Chulingo. Muitos chulingos. Colando bolinha, colando estrelinha. Sabe quando eu nasci em Belo Horizonte, né? Então, assim, eu nasci em Belo Horizonte, depois morei em Curitiba, que era menor que Belo Horizonte, e depois vim para uma cidade que tem 27 mil habitantes. 35 agora, eu acho. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito horrorizada, assim, porque as pessoas tinham essa coisa, assim, as pessoas adoecem na cidade pequena por causa dessa coisa dos outros. E aí eu comecei a dizer que os outros eram uma instituição, tipo assim, Berlanda, supermercado e a lojinha dos outros. E a lojinha dos outros fica alguém na porta dando cartãozinho na hora que você passa, dizendo o que acha de você. Pior, as pessoas entram lá dentro para comprar o que... Meu cara, porra! Tipo, você pensa isso, legal. Então tá, o problema é seu. Mas isso na cidade pequena, isso é muito forte. As pessoas adoecem por causa disso. Obrigada. Fulano disse isso. Tá aí. Quem que é o outro lá? Quem que é esse fulano? Tipo... O lugar que eu moro é mais ou menos assim também, 30 mil habitantes, quer dizer, todo mundo sabe da vida de todo mundo e todo mundo taxa todo mundo, né? Ali, aqui, lá. Bom saber que tem o Eli, que bolinha não vai colar, né? Tipo... Não vai colar, bolinha não cola mais em mim, nem estrelinha, olha, quer saber? Nem estrelinha. Não colar nada, né? Pois é. Que lindo, que legal. Lindo. Eu adorei. Nossa, amei. Também. Tarde de domingo, né? Foi bem tarde de domingo, só tava faltando uma pipoquinha, assim. Café filosófico, né? Eu vou fazer pra mim. É assim, ó, desculpa, querida. Que inveja, você não contou isso daí. Quem falou que não tinha pipoca, né? Quem disse? Agora faltou o bolo de fubá, não faltou nada, gente, tá perfeito. Eu vi a Andréia contar a história. Obrigada, Andréia, obrigada. Obrigada a você, vocês não sabem fazer isso toda hora. Vocês não sabem como eu fiquei feliz de poder contar, de ter gente que participa disso, porque isso, olha, eu vou dizer, isso é uma das minhas paixões, assim, sabe? Cara. Que delícia. A gente tem que pensar num projeto aí. Vamos pensar. De contação de história. Eu já viajo aqui, já começo a pensar várias coisas, gente. Dá pra gente fazer um projeto aqui, contação de história online. Tem uma amiga minha, na verdade, que ela faz isso. Agora eu não vou lembrar, ela chama Letícia Leca, e ela conta as histórias indianas. É muito legal. Eu vou te passar o blog dela, onde tem as histórias, acho que você vai gostar. Mas é uma coisa que dá para se pensar, porque eu realmente acredito nisso. As histórias são fantásticas, né? Começando com esse convite, né? Que é dessa senhora aí. Você quer escutar uma história? Você quer escutar uma história? E
a única pessoa que quis escutar, olha como ela foi abençoada, né? De várias formas, né? Nossa, muito lindo. E uma dúvida que eu fiquei, você ouviu essa história no Boca do Céu ou não? Não. Essa menina que me levou, ela chama Alda, ela é formadora de contadores de história. E aí a gente tava falando e ela foi vendo assim, dia após dia, Aí ela me pegou na mão, ela falou, cara, você tem uma história que você tem que conhecer. Aí ela pegou o livro é esse aqui, A Arte de Encantar. Então tem vários contos, tem contos indianos, contos brasileiros. Eu vou comprar esse livro, gente. Quero, deixa eu pegar aí. Eu fotografo e mando para vocês. Tá bom. E aí ela falou, cara, ela assim, ó, ela pegou o livro, abriu a história e disse assim, você tem que ler essa história, você tem que conhecer essa história. E aí eu digo que eu ganhei essa história, né? Na verdade, ela me deu... Mas a doutora Estés, ela fala em vários pedaços do livro que ela ganhou histórias. Que as pessoas, assim, como ela era contadora de histórias, ela é, né, contadora de histórias, então ela saía colecionando histórias, mas de vez em quando... no meio de uma conversa, assim, alguém chegava e falava, eu quero te contar uma história. E é assim que ela se refere. Eu ganhei essa história, desse jeito mesmo. Mas é isso. Eu adorei a melodia, né, da musiquinha. Essa fui eu que inventei. Ficou linda, ficou maravilhosa. Eu não sei cantar, sou desafinada pra caramba, mas também... É nada. No meio do contexto da história. A Andrea pode não saber cantar, mas a contadora sabe. Não é aquele espírito que vem ali junto. Foi tomada por um espírito, né? É verdade. Foi alguma coisa eu te cortei, Andréia, desculpa. Não, é que nesse primeiro Boca do Céu que eu fui, tinha uma... Vocês estão escutando? Parece que tá vendo. Tinham várias oficinas. E uma das oficinas que eu fiz foi com Gustavo e Madalena, que eles chamavam. Eles trabalham no Rio de Janeiro, chama Tertúlia Literária para Adolescentes. E eles contam as 1001 noites da 6ª série até o 2º ano científico para as crianças vulneráveis, né? Então, eles vão xerocando as histórias, né? E vão contando, e os adolescentes vão vivendo, porque as histórias são pesadas, né? E eu comprei os contos, a primeira tradução dos contos, né? Para português. Cara, é muito pesado. Eu não consegui passar do 101. Não consegui. Sim, que é outra coisa muito legal de fazer. Outro estudo, Simone, que dá assim, ó, pano pra manga. Porque... Vamos fazer então, amor? Vamos. Bora. Ô, gente, olha, dá vontade de largar. De largar a vida, né? Dá. Não, olha só, assim, a gente tem esse ano para estruturar isso. Para a gente começar isso ano que vem, né? Esse ano a gente já tem o estudo do Mulheres que Correm com Lobos, né? Que vai absorver a gente em vários sentidos e cada uma tem as suas atividades individuais e tudo mais e tal, né? Mas podemos já ir pensando e estruturando para fazer isso para o ano que vem. Mas a gente fala que a gente é fã da Lucelena Galvão, da Nova Acrópolis, porque ela também, né? Ela vai desmembrando, assim, os livros. Então, o Profeta, o Carvalho. E a gente baba, né? Foi ontem assisti, acho que foi uma nova dela que ela fala, até te mando o link também. Tem que anotar, depois se eu esquecer, vocês me cobram. É o que você mandou ontem, que você foi do Conto dos Contos de Fada. É incrível o vídeo também que ela coloca. Eu acho que ali foi só a introdução, mas pelo que eu entendi, ela vai fazer várias séries com vários contos. Pelo que eu entendi, ali que deu a entender. Bacana. Mas ela é incrível. Então, André, já está super convidada, incluída na turma. Olha, gente, eu tô num perigo na minha vida. Eu já tive alguns momentos nesse ponto, assim, ó, sabe? Cara, que me dá vontade, quase. Tipo, voei, entendeu?
Sabe aquela coisa assim, tem uma hora lá que ela canta em cima dos ossos e ela vai criando carne, pele e pelo e sai correndo? Eu tô quase assim já. Que linda. Só vai botar a plaquinha, né? Volto já. Tipo... Ou não. Acho que não. Não procurem. Não se preocupe. Calma, ela não vai voltar. Não, mas é isso mesmo. Legal. Então tá, muito, muito grata. Gratidão a vocês. Conosco. Nossa, foi muito Nath legal. Paz, né? Nossa. Muito, muito, muito legal. E assim, ó, aproveitar que as três estão juntas. Eu comecei a fazer as mandalas ontem e comecei a da Simone primeiro, porque achei... Porque, sei lá, se as mandalas, elas se fazem por si só, na verdade, não sou eu, elas não me obedecem, ponto. Elas não me obedecem. Então, eu vou mandar, vai demorar um pouco. A sua, então, Rejane, vai demorar um pouco. Assim, tipo, relaxa, sei que ela tá ali. Uma caixa e ela vai. Relaxa. Tá? Tá bom. Muito grata. Obrigada. Beijo. Obrigada. Por estar com a gente, Andréia. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Assim, o universo tem sido muito bom comigo. E eu acho que essa sincronia... sincronia, ela não é à toa, a gente se encontra na hora que tem que se encontrar, né? E aí, Nath, os olhares foram para isso aí. Sim. Toda vez que eu penso, eu falo, tá vendo? Se eu não tivesse ido, porque eu tive que vencer várias barreiras, né? Eu falo, chamei um, chamei outro, ninguém queria ir, eu falei, não, eu vou sozinha. E ainda bem que eu fui, tá vendo? É a Dona Aranha, né? Tecendo a teia da vida, né? Que a gente fala. Então, é um emaranhado que a gente não consegue conceber, né? Aonde vai dar. Só tem que seguir, né? E confiar, né? Sabe aquela história que a gente não tem que falar assim, foi um prazer em conhecê-las, mas assim, ai, que saudade que eu estava de você. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Beijo. Então tá, querida. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Até segunda-feira. Beijo. Com Deus.